de dados, abra a guia Consultas. Clique sobre Catálogo, em seguida, clique sobre o botão Abrir. Denominado Consulta Seleção, esta consulta não apresenta diferenças aparentes em comparação a tabelas no modo folha de dados, porém as consultas de dados apresentam-se interrelacionadas por campos. Da mesma forma que as tabelas, as consultas possuem também a barra de registros, permitindo o posicionamento do cursor em determinado registro, avançando ou retrocedendo, ou até mesmo inserindo um novo registro. Esta barra possui as seguintes funções. Este botão avança diretamente para a parte superior do arquivo, onde se encontra o primeiro registro da folha de dados. Este outro retrocede para o primeiro registro anterior ao registro corrente. Esta caixa de entrada permite ao usuário digitar o número de registros que desejar, como registros ativos, bastando em seguida teclar Enter. Este botão avança para o primeiro registro posterior ao ativo. Este outro avança diretamente para a parte inferior do arquivo, ou seja, para o último registro da folha de dados. Com este botão, o usuário avança para a primeira linha vazia após o último registro, permitindo a inserção de um novo. Não é necessário fechar a janela corrente para visualizar uma nova consulta, bastando para isso proceder da seguinte forma. Clique sobre o botão Minimizar da janela de consultas Seleção atualmente ativa. Clique sobre esta consulta e em seguida clique sobre o botão Abrir. Você pode acessar as células da consulta utilizando também as teclas de setas se desejar. Minimize a janela dando um clique em seu botão correspondente e em seguida clique sobre a consulta Pedidos Trimestrais por Produto. Clique sobre o botão Abrir. Esta nova consulta, denominada Consulta de Tabela de Referência Cruzada, apresenta valores como resultado de cálculos. Os procedimentos a seguir demonstram como exibir a estrutura de consultas de modo diferente ao utilizado para exibir as estruturas das tabelas. Abra a guia Consultas. Selecione, por exemplo, Catálogo e clique sobre o botão Abrir. Consultas do tipo União são exibidas apenas no modo SQL, que é a sigla em inglês para Linguagem Estruturada de Pesquisa. Esta linguagem é disponível não como uma linguagem de programação comercial, mas como um módulo padronizado e interno pertencente a linguagens de programação orientadas a objetos. As consultas do tipo Tabela de Referência Cruzada permitem a exibição tanto no modo de estrutura quanto SQL. Clique sobre a seta do botão Exibir e em seguida sobre o comando Modo Estrutura. Os relacionamentos existentes entre campos de diferentes tabelas são representados na estrutura da consulta por linhas interligando os campos. Estas linhas denominam-se linhas de associação. As janelas representando as tabelas neste exemplo possuem campos em negrito. São os campos de chave primária das tabelas a qual pertencem. O painel inferior exibe a lista de campos das tabelas relacionadas. Através deste painel, é informado ao aplicativo se determinado campo será ou não exibido na folha de dados. Para isso, clique sobre o botão Exibir. Observe a exibição normal do campo Descrição. Retorne à janela de estrutura, dando novamente um clique sobre o botão Exibir. Desmarque no painel inferior o quadro de verificação da caixa de seleção Mostrar, representado por uma marca nesta coluna. Retorne à folha de dados da consulta. Apesar da ocultação do campo, não significa sua eliminação da tabela ou da consulta. Campos relacionados também não sofrem alterações. Feche a janela corrente. Clique sobre o botão Não para que as alterações não sejam mantidas.
Através dos formulários é possível realizar o gerenciamento dos dados do arquivo. Para isso, na janela Banco de Dados, abra a guia Formulários. Como exemplo, selecione Clientes. Para visualizar sua estrutura, clique sobre este botão. A visualização dos formulários podem ser executadas em 3 modos: estrutura, folha de dados e formulários. Para selecionar um dos 3 modos, clique sobre a seta do botão Exibir e clique sobre o modo desejado. Feche a janela. Selecione o formulário Funcionários e clique sobre o botão Abrir. Observe a possibilidade de inserção de fotos representando cada um dos funcionários da empresa.